Olá pessoal, tudo bem? Vou responder uma pergunta feita não só aqui no canal do YouTube, mas também nas redes sociais. Essa pergunta vem com bastante frequência. Gustavo, você pode falar sobre mães narcisistas? É muito estranho para nós que trabalhamos nas constelações ouvir esse termo. E infelizmente, alguns facilitadores de constelação até amparam e apoiam esse termo como uma justificativa para aquilo que a pessoa está dizendo. Veja, constelação familiar não faz julgamentos. Então, quando você cria um adjetivo, por exemplo, mãe narcisista, atrás desses adjetivos sempre vem um julgamento. E eu paro para observar, sinceramente, quando essas pessoas se referem às suas mães como mães narcisistas, como estão a vida dessas pessoas. Se elas estão felizes, se elas estão bem, se a vida delas está fluindo bem ou não. E por trás disso está uma grande dificuldade de aceitar as pessoas do jeito que elas são. E quando as pessoas se referem desta forma, à mãe, por exemplo, mãe narcisista, é óbvio que essas pessoas estão muito bravas, né, com essas mães e elas acreditam ter razão. E quando nós fazemos um vídeo e nós falamos de tomar os pais, a gente observa, nós que trabalhamos com as constelações, a gente observa que muitas pessoas ficam extremamente nervosas, né? Ficam críticas e fazem, às vezes, colocações duras nas nossas postagens. Então, normalmente, quando a pessoa tem uma aceitação, está bem com a relação, a forma que essa mãe age, da forma que essa mãe é, ela não está procurando, muitas vezes, vídeos de constelação, procurando constelação, porque a pessoa está bem, ela está numa aceitação já profunda sobre a mãe do jeito que a mãe consegue ser. Ah, Gustavo, mas você não conhece a minha mãe. Senta aí que eu vou explicar para você como é que ela é egoísta, como ela manipula a gente, como eu já ouvi o termo, ela é uma vampira emocional, ela me coloca contra o meu pai. Então, nós não estamos dizendo que essa pessoa não faz essas coisas. Isso é uma realidade, ela faz essas coisas. Mas isso é diferente, constatar essa realidade é diferente de fazer julgamentos. Quando constatamos a realidade, ela é assim, eu já conheço ela há muito tempo, eu sei que ela não vai mudar, ela é assim. É diferente de julgamentos, quando você faz um julgamento. E o pensamento, a visão sistêmica vem colaborar muito para a gente fazer esse processo de mudança dessa percepção, gente. Por quê? Porque a constelação não fica olhando exatamente só para aquilo que a pessoa faz. Ela faz sim, ninguém está dizendo que não faz. Mas ela dá uma visão mais ampla. Normalmente você não tem a visão dos seus pais, da sua mãe, quando ela foi criança. Você não estava nem aqui, você não estava vivo ainda. E olha, a sua mãe já foi criança, por incrível que pareça, ela já foi lá uma menininha de 8, 9 anos. E provavelmente ela passou por um destino bem difícil com os avós. Isso também não é justificativa para a gente culpar os avós. Porque se você olhar, os bisavós também tiveram dificuldade. Nós não estamos aqui procurando culpados. Não estamos fazendo julgamento, porque constelação não faz esse tipo de julgamento. Nós estamos só mostrando para o cliente, para ele poder ter uma visão mais ampla, ele amplia a sua percepção do todo. Então essa menininha que foi a sua mãe quando criança, passou também muitas dificuldades e muitas vezes na constelação, quando essas pessoas chegam com um discurso, né, da mãe narcisista, elas vão constatar na constelação que esta mãe está presa, está totalmente emaranhada no destino dos próprios pais, dos seus avós. E lá presa, ela muitas vezes ainda está repetindo, porque ela também traz críticas, ela está repetindo o destino do vovô e da vovó, e às vezes repetindo de uma forma mais dolorosa, mais difícil. Ela está emaranhada, ela também não tomou os seus pais. Isso é justificativa para o que essa mulher faz? Não, não é uma justificativa, mas te dá uma compreensão mais profunda do porquê que ela faz. E com essa compreensão mais profunda, você pode sair dos seus julgamentos e das tuas colocações duras com relação a ela e ficar com o essencial que ela te deu, que foi a vida. Isso significa conviver? Não, não significa conviver, não significa que eu tenho que ir lá toda semana. Muitas vezes a convivência é difícil. Então,
essa reconciliação é uma reconciliação interna, não é uma reconciliação externa. Mas quando nós temos uma aceitação maior do outro como o outro é, a gente percebe que a convivência fica muito mais leve. Fica muito mais leve conviver, nós temos uma tolerância. A tolerância surge quando cessam os julgamentos. Então vejam, quando se faz um julgamento à mãe, normalmente a gente vai repetir o modelo da mãe. Nós vamos repetir, quem julga acaba repetindo. Não necessariamente a gente repete da mesma forma. Eu não sou como a minha mãe não ligava para mim. Tá bom, a sua mãe não ligava para você. O que você faz com seu filho? O que você faz com a sua filha? Você faz um movimento oposto e muitas vezes pior do que aquele movimento que você viveu. Você faz um movimento de superproteção, né? Você cria os seus filhos numa bolha e esses filhos não conseguem muitas vezes dar passos de independência, passos de autonomia, porque você está super protegendo e esses filhos acabam tendo outros tipos de problemas muito mais graves que aquele que você enfrentou. Então veja, olha os efeitos que acabam tendo essa postura ainda de julgamento. Então é importante fazer essa visão mais ampla sobre esse contexto dessa mulher. É uma mulher humana, comum, falha, ninguém está dizendo que não. Aceitar isso não é concordar com o que ela faz, tá? Mas esta aceitação te tira do julgamento e tirando do julgamento te coloca em direção ao essencial dela, que é a mãe, pela vida que ela te deu. Se você tem hoje a sua família, se tem hoje os seus filhos, foi graças a essa mãe e a esse pai. E se a gente ficar com o essencial, quem ganha somos nós. Caso contrário, nós vamos vendo a vida da pessoa entrando numa espiral de fracasso. E ela não se realiza, ela não consegue se realizar porque ela fica presa nessas queixas, nesses julgamentos. Era essa a resposta que eu queria dar sobre esse termo mãe narcisista, que para nós que trabalhamos com as constelações é sempre muito estranho. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. Tem todos os nossos trabalhos lá no nosso site www.dbvida.com.br, constelação familiar em grupo, constelação familiar individual, presencial, online, atendimento em psicoterapia breve e sistêmica, 3 a 4 atendimentos apenas. Temos também a Escola de Paz. Tudo isso você encontra lá no nosso site e se você tiver dúvidas pode perguntar pelos nossos canais aqui do YouTube e nas redes sociais, que na medida do possível vamos criando os vídeos para responder para vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.